Olá, pessoal do sexto ano matutino, sexto ano vespertino. Essa é uma aula espelho para que você possa em casa rever o que foi falado na aula dessa semana, estudar um pouco mais, ou mesmo para aqueles alunos que não puderam assistir a aula, tenham em mãos, então, essa aula no canal da escola, ok? Nós vamos estar começando essa semana de 17 a 21 de agosto, o conteúdo do capítulo 5, referente ao terceiro bimestre, ok? Então, nós vamos compartilhar o livro com vocês, fazer a leitura e as explicações que forem necessárias ou acrescentar informações interessantes para vocês, ok? Começando, então, pelo livro, nós vamos compartilhar aí a página inicial do capítulo 5, ok? Vou abrir para vocês. Então, temos essa página aí, que é a abertura do capítulo 5, Teatro para ser e interpretar. Tá? Então, aqui uma cena teatral que acontece em uma feira de artes, que é realizada todo ano em cidades europeias, certo? Então, tem aí a apresentação de uma cena, vocês veem os personagens com máscaras. Então, vamos lá. Lendo aqui, como a arte de representar, o teatro nos apresenta personagens e lugares que jamais poderíamos conhecer de outra forma. Ele também nos mostra situações com as quais nos identificamos e, assim, podemos entender melhor a própria vida. Por ser uma arte plural, o teatro pode assumir inúmeras formas. Vamos conhecer algumas neste capítulo. Quando ele fala em plural, porque envolve uma série de questões, o texto, uma época, os atores, os personagens, uma história, um enredo, enfim. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Aqui na página... Aqui no pé da página, tá? Nós temos as 3 questões que eu coloquei na atividade de bloco para vocês responderem no caderno. Vocês vão copiar e responder. Que título você daria para essa apresentação teatral retratada nesta imagem? Escolha um título que você acha que tenha uma relação direta com essa cena. Identifique e analise os elementos artísticos. Que elementos artísticos são usados nessa cena, né? Nós vamos ver os elementos artísticos aí no capítulo. Você já assistiu algum espetáculo de teatro? Como foi? Se você nunca assistiu, como imagina que seja? Então, você vai contar aí, são opiniões pessoais, né? O título é pessoal, analisar os elementos dessa cena e se você assistiu algum espetáculo, como foi esse espetáculo, se tinha muitos personagens, se tinham poucos, se era um tema atual, se era uma comédia, se era um drama, e assim vai. Ok? Vamos então ver aqui um pouquinho da história desse surgimento dessa linguagem artística. Tá? Agora eu era. A imaginação tem lugar garantido na arte, na pintura, na escultura, no desenho, na arquitetura, em qualquer linguagem artística. Tudo vem da imaginação. No teatro podemos ser várias pessoas, animais e até objetos. Usando a imaginação, podemos fazer de conta que vivemos em lugares e épocas diferentes. O teatro, como conhecemos, tem suas origens, as suas raízes na Grécia Antiga. Então, é na Grécia Antiga que surge, então, a primeira forma de teatro. Os gregos, inspirados por sua mitologia, trouxeram deuses e heróis para o palco. No início, as encenações tinham propósitos religiosos. Então, tudo começou, né, com um propósito religioso. As primeiras manifestações de encenações começam com um propósito religioso na antiguidade clássica na Grécia. Ok? Sublinhe essa frase que é muito importante, essa informação.
Depois, né, de determinado tempo, foram criados 2 gêneros teatrais, pelos gregos, a tragédia e a comédia. Como é a tragédia e como é a comédia? Então, vamos ver a característica de cada um deles. Na tragédia, geralmente, há um herói que luta contra o seu destino, de maneira que o final dessas histórias costuma ser triste e ou violento. Imagine, então, Shakespeare, né, escreveu Romeu e Julieta. Né? Romeu e Julieta são os personagens principais, né, e é uma tragédia, porque no final os dois morrem, né? Eles lutam, né, contra o destino deles, eles se amavam, né? Mas as famílias não queriam, eram rivais, né? Então, é uma tragédia, ok? A história contada por Shakespeare. Na comédia, o personagem principal é engraçado e os costumes das pessoas são criticados, fazendo o público rir. Essas histórias costumam ter sempre um final feliz. Então, tem um personagem lá, que é o personagem principal, ele é uma figura muito engraçada, e ele faz muitas sátiras e muitas piadas criticando a sociedade, os valores, alguma situação vivenciada na época, certo? Sempre com um ar de deboche, de fazer graça, né? Então, e acaba feliz, o final é sempre feliz. Na Grécia Antiga, as peças eram interpretadas ao ar livre, em lugares específicos, como as arenas, onde cabiam até 20 mil pessoas. Quando surgiu o teatro na Grécia, que tinham encenações religiosas, eram nas ruas, certo? Depois é que o teatro foi ganhando mais forma, mais participação, e aí foram criadas as arenas, onde eram apresentados esses espetáculos para um público de 20 mil pessoas, ou até mais, né? Então, era muito popular, né? O público era sempre um público muito numeroso, ok? Continuando aqui. O teatro na vida, da vida. Ao observarmos a história, percebemos que o ser humano desempenha a arte de representar desde os tempos mais remotos. Em várias culturas, as encenações foram e ainda são usadas em rituais e festejos com diferentes objetivos, seja para expressar emoções, seja para celebrar. Muitas dessas representações trazem em sua estrutura a música, a dança, as indumentárias e as máscaras. Então, numa realização teatral, sempre se observa, né, esses elementos. Que elementos são esses? A música é um elemento, a dança é um elemento. A indumentária é como os personagens se caracterizam, é a roupa dos personagens, né? E as máscaras são adereços, né, que eles usam para representar um determinado personagem. Esta cena que vocês estão vendo aqui, pessoas mascaradas dançando para espantar os maus espíritos. Então, ela tem um cunho religioso, tá? Durante o Festival Internacional de Surva, em Pernik e na Bulgária. É uma foto de uma representação de 2018, então um espetáculo bastante recente, ok? E de cunho religioso. Na página seguinte, vamos lá. Opa! Como nas arenas gregas, as pessoas ficavam muito longe dos atores. As máscaras tinham uma função importante. Sublinha aí uma função importante. Tá? Elas eram bem maiores que o rosto dos atores e tinham traços bem expressivos. Então, observe aqui, ó, tá bem expressivo a alegria. Esta de cá tá bem expressivo a tristeza, né? E tinham outras máscaras de raiva, né, de apaixonado, enfim. Conforme a expressão do personagem, a máscara tinha suas próprias características. E elas eram enormes. Por quê? Vamos lá. Para que o público pudesse enxergá-las
e entender o que estava sendo encenado. Ora, num teatro de arena que cabem 20.000 pessoas, há uma distância muito grande, né, entre o público e os atores. Então, para que o público pudesse perceber o que estava acontecendo, né, essas máscaras tinham que ser grandes para que fosse possível ver a expressão daquele personagem. Além de conferir uma expressão facial ao personagem, sublinha aí, as máscaras também tinham a função de ampliar a voz do ator, para que ele pudesse ser ouvido por todos. Um espetáculo a céu aberto, né? Com centenas, milhares de pessoas. Como é que a voz desse ator ia atingir e alcançar todo aquele público? Então, essas máscaras eram criadas de forma a dar um efeito de ampliação na voz. Então, as duas primeiras funções, ou principais funções do uso das máscaras no teatro grego, certo? Era ampliar o rosto, para que as pessoas pudessem ver a expressão do personagem, certo? E ampliar a voz, para que eles pudessem ouvir a fala dos personagens. Muito importante essas duas funções aí. O uso da máscara percorreu a história e ainda é um recurso utilizado por companhias de teatro de várias partes do mundo. Vocês viram que aquela cena, né, daquela manifestação teatral religiosa, aqueles personagens estão usando máscaras, né? Ao utilizá-la, o ator precisa desenvolver amplamente sua linguagem corporal. Então, prestem atenção, além de ter a interpretação do tom da voz, da característica do personagem, também tem a movimentação corporal, certo? A expressão corporal, a linguagem corporal também é muito importante para enfatizar aquela característica dos personagens, ok? Para compensar a expressão fixa do rosto, a fim de intensificar as características propostas pelo adereço. Que adereço? A máscara. Então, como a máscara era fixa, né, o corpo era mais expressivo, né? Tinha que dar ênfase àquela expressão, ok? Então, essa informação aqui é muito importante, anotem aí, ó. Em latim, não se usava a palavra máscara, e sim persona. Daí surgiu a palavra personagem para o ator que está interpretando, né, na cena do teatro. Posteriormente, muito posteriormente, tá, surge na Itália a civilização grega antes de Cristo, né? E a comédia dell'arte, ela vai surgir na Itália no século XVIII, muitos e muitos séculos depois, né? O tempo passou e a máscara tornou-se muito importante para outro tipo de teatro que surgia na Itália. Muito importante essa informação. A comédia dell'arte surge na Itália no século XVIII, tá? Chamado comédia dell'arte. Observe o personagem aqui que ele está usando uma máscara. São máscaras diferentes daquelas máscaras usadas naturalmente no teatro grego, tá? Era um jeito diferente de fazer teatro. Os atores não decoravam as falas, pois improvisavam os diálogos e os personagens eram sempre os mesmos. As máscaras caracterizavam e diferenciavam cada um deles. Os mais conhecidos são Alecrim, Colombina, Polichinelo, Pantaleão e Capitão. Cada um desses personagens tem características próprias, tá? As histórias eram muito engraçadas e apresentadas pelas ruas da cidade, aproximando assim o teatro do público. Então, assim como o teatro na Grécia era popular, onde, né, muitas pessoas podiam assistir, na comédia dell'arte também é um teatro popular, porque é um teatro de rua, que acontece nas praças, acontecia nas praças e nas ruas, certo? Uma pergunta, professora, nessa época também tinha o teatro nas casas de teatro, né, nas óperas? Sim, também tinha os espetáculos que eram mais sofisticados para um público, para os nobres. Porém, comédia dell'arte era um teatro feito para o público, de modo geral, popular. E era, como o próprio nome diz, uma comédia.
dois fatos interessantes que não está aqui, que eu gostaria de falar para vocês. Esses personagens, Riquinho, Colombina, Polichinelo, Pantaleão, é sempre os mesmos. Em todas as peças, as companhias de teatro que trabalhavam nesse período, todas elas tinham esses personagens, certo? E uma outra coisa interessante, o ator que assumia o papel de Arlequim, por exemplo, ele fazia isso durante toda a sua vida como ator. Ele não interpretava numa cidade um papel e na outra cidade outra. Não, ele interpretava sempre aquele mesmo personagem. Isso é bem interessante no que se refere à comédia dell'arte. E outro fato interessante também nessa questão é que o personagem, o ator, né, quando adoecia ou quando morria, enfim, era passado por um filho ou alguém muito próximo dele. Era como se fosse uma herança que ele deixava para um filho, né? Naturalmente, se tinha um filho que estava ali seguindo aquela carreira, né? Que gostaria de seguir a carreira do pai. Enfim, são fatos curiosos que tem aí na Comédia dell'arte, um teatro muito conhecido, muito falado e muito importante no século XVIII, que começa na Itália e depois se espalha, né, pelos países europeus, certo? E até hoje nós temos alguns grupos teatrais que usam, né, essa forma de fazer teatro, né, em alguns momentos, né, fazem algumas peças da dramaturgia clássica, mas também, às vezes, fazem uma apresentação muito similar à comédia dell'arte, né? Que é muito interessante, é um exercício muito bacana para os atores, né? Que estão seguindo essa carreira aí, ok? Na página seguinte, nós vamos ver a questão das máscaras na próxima aula, tá ok? Meus amores, espero que vocês tenham assimilado esse conteúdo, né? Leiam o livro, sublinhem as questões, façam aquela tarefinha que foi enviada no bloco, que se refere a esse conteúdo, tá bom? Qualquer dúvida, estarei à disposição de vocês na próxima aula. Um beijo grande e até lá!